Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Glauber e na aula de hoje nós iremos iniciar a nossa revisão sobre os pronomes, ok? Então nós teremos esta aula e a aula seguinte para falarmos de pronomes. Como eu disse para vocês, as aulas elas estão sendo resumidas porque não será possível dar a mesma quantidade de aulas que a gente deu durante o trimestre para cada conteúdo, né? Então, vocês irão dar uma olhada mais detalhada no Linguagens, que da página 219 a 230 se encontra o conteúdo sobre pronomes. Só para advertir, nós não estudamos todos os tipos de pronome. Então, quando vocês forem olhar o livro, vocês vão perceber que existe um tipo de pronome que a gente não viu, que foi o pronome indefinido, ok? Então, vocês desconsiderem o pronome indefinido porque ele não foi ministrado. Neste trimestre vocês irão aprender esse tipo de pronome mais na frente. Então, todos os outros nós falamos a respeito, mas o pronome indefinido que está entre estas páginas aí que eu acabei de falar, eles não foram estudados, portanto, eles não serão cobrados em nenhuma avaliação. Tampouco não foi cobrado nenhuma avaliação, tampouco será cobrado na aérea, ok? Bem, então nesta aula nós iremos ver o conceito de pronome, o que é um pronome substantivo e um pronome adjetivo, os pronomes e a coesão textual e a classificação morfológica dos pronomes, ou seja, os tipos de pronomes. Aí, de acordo com cada tipo de pronome, aí, se for necessário, eu vou fazendo alguma observação sobre aquela classe gramatical. Mas eu acredito que tudo que vocês precisam saber estão nos slides, ok? Mas caso eu lembre de alguma observação, eu a farei. Bem, então, o conceito. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Bem, então nós estamos vendo aí desde o começo do ano algumas classes gramaticais, né? Já vimos substantivos, já vimos adjetivos, estamos vendo pronomes, vamos ver numeral, artigo, enfim. Então, estas classes gramaticais, elas costumam ter uma relação entre si, né? Elas costumam exercer uma certa relação entre uma e outra. E os pronomes, eles estabelecem essa relação justamente com o substantivo, certo? Quando a gente estuda as classes gramaticais, eu não sei se os outros professores de vocês comentaram, mas são 10 classes gramaticais ao todo, né? E dessas 10 classes gramaticais, duas elas são fundamentais no estudo da língua portuguesa, que é o substantivo e o verbo. Então, dessas 10 classes gramaticais, tirando o substantivo e o verbo, as outras 8 você terá, dentre elas, classes gramaticais que se referem especificamente ao substantivo e classes gramaticais que se referem ao verbo. Okay? Então, o estudo morfológico das classes gramaticais, elas giram em torno dessa dependência de algumas classes gramaticais com o substantivo ou com o verbo, certo? E os pronomes, eles estabelecem essa relação justamente com os substantivos, né? Eles podem substituir um substantivo numa frase, numa oração, ou eles podem acompanhar
um substantivo, mas é muito importante que vocês tenham em mente essa relação do pronome com o substantivo, porque aí evita de que você identifique uma outra palavra que não esteja se referindo a um substantivo e ache que ela seja um pronome. Então, o pronome tem essa relação muito íntima, digamos assim, com os substantivos. No exemplo, nós temos: eu entro com meu carro pela contramão. Aquela música do Óculos, né, do Herbert Viana, Paralamas de Sucesso. Nesta frase aí, este verso, melhor dizendo, o eu substitui a pessoa que está falando. No caso, o substantivo Herbert Viana, né? O meu, ele acompanha o substantivo carro, certo? Então, aí nós percebemos que os pronomes, eles estão fazendo jus ao conceito que eles têm, né? O primeiro substitui um substantivo que é a pessoa que fala, no caso Herbert Viana, né? E no segundo, o meu acompanha o substantivo carro. Então, só existem estas duas funções, basicamente, para os pronomes, ok? Então, você tem que ficar muito atento e perceber se o pronome está exercendo uma ou está exercendo a outra, ok? De acordo com essa relação com o substantivo, o pronome se classifica em pronome substantivo ou pronome adjetivo. Sendo assim, um pronome substantivo é aquele que substitui um substantivo em uma frase, e pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Então, dessa relação do pronome com o substantivo, né, dessa relação de substituir ou acompanhar, os pronomes eles recebem essa primeira classificação. Mas essa classificação ela não é uma classificação morfológica, okay? Ela não indica o tipo de pronome. Ela é uma classificação que se origina justamente dessa relação dos pronomes com o substantivo, que é uma relação de substituição ou uma relação de acompanhamento. Então, naquele verso da canção do Herbert Viana, eu entro com meu carro pela contramão, o eu seria um pronome substantivo justamente porque ele está substituindo aí a pessoa que fala, que no caso seria o autor da música ou o intérprete da música. E o meu seria o pronome adjetivo porque está acompanhando o carro que está presente aí na frase, ok? O eu ali poderia ser o eu lírico também, né? Se a gente não quisesse afirmar que o substantivo é necessariamente o autor, o intérprete da música, o eu era o eu lírico. Os pronomes e a coesão textual. Bem, então quando nós escrevemos um texto ou um trecho de um texto, é muito comum a gente repetir palavras, né? E isso deixa o texto muito poluído, porque o leitor tem que repetir a mesma palavra algumas vezes para aquele escritor que não tem a habilidade de usar os pronomes para fazer o que se chama de coesão textual, ok? Então, os pronomes eles contribuem decisivamente para a construção da coesão textual. Mas o que é a coesão textual? A coesão textual é a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto, ou melhor dizendo, seria a conexão, a ligação entre as palavras do texto, fazendo com que este não seja um punhado de palavras e frases soltas. Às vezes nós lemos textos que parece que a pessoa
que escreveu, ela foi justamente jogando as palavras e as frases. Então ela escreve uma frase, ponto. Escreve outra frase, ponto. Escreve outra frase, ponto. O texto, ele não tem harmonia nenhuma. Você não consegue ver uma ligação entre as palavras. E essa ligação também fica refletida no sentido, né? Você não consegue ver a ligação de uma ideia com a outra, justamente porque falta coesão textual. Bem, quando retomam ou fazem referência a termos já citados no texto, os pronomes estão exercendo a função anafórica. Existem dois tipos de função: a função anafórica e a função catafórica. A catafórica vocês vão aprender ainda. Bem, o que é a função anafórica? É quando você percebe que o pronome ele está se referindo a termos que já foram citados no texto, ok? Então, se você está contando a história lá, o menino fez alguma coisa, ele saiu de casa. Então, esse ele aí está com uma função anafórica, porque ele está retomando um termo que já foi anteriormente citado, no caso o menino, né, na sua história, por exemplo. E existe a função catafórica, que é justamente o contrário. É quando quando o pronome ele indica algo que você vai citar ainda. Então você diz mais ou menos assim: amanhã nós iremos fazer isso, ir para a escola, ir para a festa, ir jantar. Então o isso, né, está antecipando o que vocês irão fazer. Isso é função catafórica, né? Anuncia algo que está por vir. Anafórica faz referência a algo que já, a um termo que já foi citado, ok? Dessa forma se dá a coesão textual, evitando a repetição de termos desnecessariamente. Então, quando você coloca os pronomes nessa função anafórica, com essa função anafórica, né, de retomar ou fazer referências a termos anteriormente citados, você evita muito a repetição desse termo, né? Você usa aí os pronomes para substituir este termo que você já havia citado anteriormente. Então nós temos um exemplo aqui. Carla apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras da atualidade. O novo sucesso lhe rendeu mais de 2 milhões de seguidores. Então, olha, eu usei dois pronomes aí com a função anafórica para substituir Carla. Eu usei um pronome pessoal do caso reto, o ela, e usei também o pronome pessoal do caso oblíquo, o lhe, que também se refere a Carla. Então, olha, fiz aí duas substituições do substantivo Carla pelos pronomes ela e lhe. Então, isso é função anafórica, ok? Dos pronomes. Classificação morfológica dos pronomes. Aqui sim entra os tipos de pronomes, né? Então, nós iremos começar falando sobre os pronomes pessoais, porque eles são os primeiros, né? Os pronomes pessoais se referem às três pessoas do discurso. Então, numa situação de mensagem, de comunicação, você tem três pessoas do discurso, ok? Pessoas do discurso, por quê? Porque esses elementos desse processo de comunicação estão ligados às pessoas verbais, né? Mas não necessariamente todas tenham que ser uma pessoa. O nome, a nomenclatura pessoa é só porque estes elementos eles estão relacionados com as pessoas verbais, as pessoas gramaticais. Então a primeira pessoa seria quem fala. Quem fala num processo de comunicação é aquele que emite a mensagem. Então, por exemplo, eu, neste caso aqui, eu sou a primeira pessoa. Se nós estabelecermos um processo de comunicação entre mim e vocês, então eu sou a pessoa que fala, porque sou eu que estou mandando a mensagem.
A segunda pessoa é com quem se fala. No nosso processo aqui de comunicação, vocês seriam as segundas pessoas, porque é para quem eu estou dirigindo a minha mensagem. E a terceira pessoa é do que se fala. Por isso que eu disse que nem tudo é pessoa, né? A mensagem que eu estou enviando para vocês, o conteúdo sobre pronomes, é do que eu estou falando. Então, neste caso, seria a terceira pessoa, seria ela a mensagem, né? Então, nós temos bem estabelecidos aqui no nosso processo de comunicação quem é a primeira pessoa, que sou eu, a segunda, vocês, e a terceira, tudo que eu estou dizendo para vocês, ok? Essas pessoas gramaticais estão relacionadas à situação de comunicação, né? Na qual uma pessoa emite uma mensagem, essa pessoa aqui sou eu, para outra pessoa, que são vocês, e sobre algum conteúdo que é a aula sobre pronomes, certo? Então, esta seria uma situação de comunicação, ok? Bem, pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles se dividem em pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo, né? O próprio nome já diz pronomes pessoais porque eles estão relacionados às pessoas, né? As pessoas gramaticais. Bem, o pronome pessoal do caso reto são pronomes, ou pronomes pessoais do caso reto, são pronomes substantivos. Isso é importante. Eles sempre estarão substituindo um substantivo, ok? E exercem a função de sujeito da oração. O sujeito, muita gente já aprendeu, muita gente não aprendeu ainda, mas o sujeito é aquele termo que pratica a ação do verbo numa oração, ou ao qual o verbo se refere numa oração. Okay? Então, isso é importante. Saber que os pronomes pessoais do caso reto, eles são sempre pronomes substantivos, eles sempre estarão substituindo um substantivo e eles exercem a função do sujeito, do executor da ação do verbo numa oração, ok? Então, o eu vou para casa, esse eu aí está como um pronome substantivo e também sujeito que está praticando a ação de ir. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são pronomes substantivos também, eles sempre estarão substituindo o substantivo e exercem a função de complemento do verbo. Então, você diz, comprei o livro hoje. O complemento desse verbo, comprei, é o livro. Se você for substituir este complemento por um pronome, tem que ser um pronome pessoal do caso oblíquo. No caso, será o ou, né? Então, você pode dizer, eu comprei o hoje. Este o está complementando o verbo e é um pronome que eu estou usando no lugar do pronome do substantivo livro, certo? Bem, aí tem o quadro dos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Os pronomes oblíquos, átonos e tônicos, nós não estudamos a diferença, vocês vão estudar mais na frente, mas para nós serão todos os pronomes oblíquos, né, sem essa diferenciação de átono e tônico. Mas os átonos, vocês podem perceber que são palavras pequenas, né? E essas palavras aí, elas virão acopladas ao verbo. Os tônicos, vocês podem perceber que são palavras um pouco maiores, com exceção do ti e do si, e que geralmente elas virão, ou toda vez elas virão independentes dos verbos, elas não vêm acopladas ao verbo, ok? Então nós temos me, mi comigo, te, ti contigo, seu, alhe, si consigo, nos, nós conosco, desculpa, vos, vós convosco, se, os, as, lhes, si consigo, ok? Bem, o outro tipo de pronome é o pronome de tratamento.
usados no tratamento formal ou informal com outras pessoas, né? Então, esses pronomes de tratamento, eles servem quando nós vamos nos dirigir a uma pessoa. Se for uma pessoa da nossa intimidade, você usa um tipo de pronome. Se for uma pessoa que exige um tratamento mais formal, você vai usar um outro tipo de pronome, certo? Observação. Gramaticalmente, os pronomes de tratamento são considerados de terceira pessoa, apesar do uso ser com a segunda pessoa. O que essa observação quer dizer? Que quando você usa um pronome de tratamento, você está se referindo à pessoa com quem você está falando, né? Então, digamos que vocês sejam autoridades. Aí eu vou dizer, Vossas Excelências, prestem atenção na aula. Então eu estou tratando diretamente com vocês, que são a segunda pessoa, né? As pessoas com quem eu estou falando. Só que na hora que eu vou usar o pronome com algumas outras classes gramaticais, aí eu tenho que considerar este pronome de terceira pessoa. Então eu digo, Vossa Excelência, seu carro está esperando. Então o seu aí já foi um pronome possessivo da terceira pessoa, ok? Vossa Excelência vai trabalhar, o vai aí está conjugado na terceira pessoa. Então, todos os elementos gramaticais que eu uso com os pronomes de tratamento são da terceira pessoa, mas eles, na prática, no uso, eles são usados com a segunda pessoa. Quando eu digo você, aí presta atenção, né? O você é um pronome de tratamento que eu estou usando com quem eu estou falando, né? Só que quando eu digo você aí, preste atenção, eu estou usando já o verbo no imperativo com a conjugação da referente à terceira pessoa, ok? Você, seu livro está no chão, ok? O seu aí, o pronome possessivo. Bem, nós temos pronomes de tratamento, Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Senhoria. Vossa Alteza para príncipes e duques, Vossa Eminência cardeais, Vossa Excelência altas autoridades e oficiais, Vossa Magnificência reitores de universidades, Vossa Majestade reis e imperadores, Vossa Santidade o Papa e Vossa Senhoria tratamento cerimonioso, certo? Bem, lembrando aí que quando esses pronomes que tem o vossa, né, quando você fala diretamente com a pessoa, você usa o vossa. Quando você fala dela, você usa o sua, né? Então eu digo, Vossa Excelência vai trabalhar hoje? Aí eu estou falando diretamente com ela, mas se eu falar com um outro colega a respeito, eu vou dizer, ó, Sua Excelência vai trabalhar hoje, ok? Então eu estou falando dela. Pronomes possessivos. O nome já diz, né? Indicam posse e geralmente são pronomes adjetivos. Geralmente eles vêm acompanhando um substantivo, como a gente viu lá no verso da música do Herbert Viana. Eu entro com meu carro na contramão. Geralmente, mas eles podem exercer também a função de pronomes adjetivos, ok? Desculpa, substantivos também. Esses pronomes variam em gênero e número com o substantivo ao qual se referem. Então, se eles estiverem se referindo a um substantivo feminino plural, o pronome tem que estar no feminino plural, ok? Então, eles variam aí em gênero e número de acordo com esse substantivo que eles estão acompanhando. Então veja bem, meu carro é branco e o seu? Aqui a gente percebe que o pronome possessivo ele está se referindo a carro, né? Está bem clara aqui a relação de carro. Então aqui ele está como um pronome adjetivo, ele está acompanhando o substantivo carro. Mas quando eu pergunto e o seu? Nós percebemos que a palavra carro não está aqui, né? Mas ela está subentendida dentro do pronome. Quando eu pergunto e o seu, eu estou me referindo ao seu carro. Então, neste caso aqui, o pronome está como um pronome substantivo, porque ele está substituindo toda essa expressão, seu carro, ok?
Então, em meu carro nós temos um pronome adjetivo, em seu, unicamente, nós temos um pronome substantivo, porque essa palavra aqui abarca toda a ideia de seu carro, inclusive a palavra carro, ok? Bem, nós temos aí os pronomes possessivos relacionados às pessoas verbais, né? Então, da primeira pessoa, você tem o meu, o minha, o meus e o minhas. Percebam aí que eles estão flexionados, né? Em número e em gênero, porque dependendo do substantivo, eles irão mudar a forma também. Temos a segunda pessoa, o teu, o tua, o teus, o tuas, né? Só para fazer a observação mais uma vez, os pronomes de tratamento, por exemplo, com os pronomes de tratamento, eu não posso usar o teu, o tua. Eu não posso dizer, Vossa Excelência, teu motorista está esperando lá fora, né? Porque os pronomes de tratamento, eles, mais uma vez, utilizam todos os elementos gramaticais da terceira pessoa, ok? Então, seriam aí o seu, o sua, os seus e os suas. Vossa Excelência, seu motorista está esperando lá fora. Existe uma confusão, talvez por causa da palavra vossa, que acompanham os pronomes de tratamento, né? Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Excelência. Então, há uma inclinação dos alunos pensarem que por causa do vossa, que é um pronome possessivo, né, de segunda pessoa, por causa desse vossa, então nós teríamos que usar elementos da segunda pessoa com os pronomes de tratamento, mas não. Mais uma vez, usa-se os elementos da terceira pessoa, e não somente os pronomes, mas também os verbos e, enfim, tudo que puder ser relacionado, ok? Então nós temos aqui a primeira pessoa, nosso, nossa, nossos, nossas, seria a primeira pessoa do plural. Segunda pessoa, vosso, vossa, vossos, vossa. Esse vossa aqui aparece com os pronomes de tratamento, né? Assim como o sua também aparece, mas isso não os obriga a serem pronomes da segunda pessoa, né? E na terceira pessoa nós temos o seu, sua, os seus e os suas, ok? Pronomes também, variando aí em gênero e número, de acordo com os substantivos aos quais eles se referem, ok? Bem, na próxima aula, a seguinte, nós iremos continuar o nosso estudo de pronomes, e só para lembrar que, como esta matéria não tem nota de aula, porque ela está no livro, ok? Então, a nota de aula que haverá serão exercícios que provavelmente podem ser exercícios que nós não fizemos no livro quando essa matéria foi dada, certo? Então, obrigado e até a próxima aula.